Olá, sejam bem-vindos ao meu canal. Bom, hoje eu trouxe aqui um pouco sobre como proteger a sua energia, sobre 7 tipos de vampiros energéticos. Então vamos lá? Bom, o primeiro são as pessoas reativas, aquelas pessoas que gostam de culpar as outras pessoas, gostam de ameaçar e manipular as outras pessoas. Geralmente essas pessoas costumam gritar para ter razão, e isso acaba afetando a sua autoestima e o seu alto valor. Geralmente essas pessoas são difíceis de ignorar, geralmente porque essa pessoa grita, chama atenção, faz birra, e isso acaba gerando um sentimento em você de frustração. E a primeira coisa que você pode fazer para bloquear a energia dessa pessoa é estabelecer regras do tipo: toda vez que a pessoa quiser fazer um escândalo, para a pessoa te avisar antes, por exemplo, eu quero me queixar de algo com você, você tem um tempo disponível agora? É, é, é algo que já também te prepara para você se proteger fisicamente, energeticamente. Ou então você pode falar para a pessoa: eu quero te ajudar, eu quero estar ali do seu lado, mas você gritando, falando desse jeito fica difícil para mim te ajudar, para mim te ouvir. E também, se for uma pessoa próxima, você pode também estabelecer regras, tipo, sem gritar, conversar como gente grande, falar como adulto, como gente grande. Que mais? Você também pode se manter no seu lugar, sem se exaltar ou sem responder a pessoa, apenas ouvir, entra por um ouvido e sai pelo outro. Você pode contar até 10 também, manter a calma e manter-se focado. Você treinar essa sua calma, essa sua sabedoria, não só apenas conversando com a pessoa, mas também falando no telefone ou digitando, conversando pelas redes sociais, por e-mail. Outra coisa que você pode fazer também é você abrir a porta ou a janela e você mentalizar tudo que a pessoa está falando. As palavras vão saindo pela porta ou pela janela do local. Assim as energias, não vai ficar nenhuma energia densa, nem no local e nem em você. Você consegue ouvir com mais, como fala? Desapego, sem se apegar a tantas palavras do que essa pessoa está falando. E caso nada disso funcione, simplesmente saia do local ou então peça para que a pessoa se retire do local. E o segundo tipo de vampiros energéticos são as pessoas vitimistas, que se fazem de vítimas. Geralmente são pessoas que não têm o controle sobre as dificuldades ou pessoas que se culpam muito por tudo aquilo que ela está passando na vida dela. E geralmente essas pessoas são atraídas pelos empatas, porque a pessoa que é empata, ela tem essa aura de querer ajudar as pessoas que estão passando por necessidade. Então, pessoas, principalmente empatas, atraem bastante pessoas com vitimismo, com bastante facilidade. E isso acaba irritando os empatas e acaba fazendo com que os empatas acabem bloqueando essas pessoas nas redes sociais ou deletando do círculo de amizade, excluindo os contatos, devido à exaustão que os empatas sentem pela falta de energia que essa pessoa acaba sugando. Então, uma forma de você proteger a sua energia contra esses tipos de vampiros energéticos é você estar estável, você está ali meio que desligado, sem dar atenção para essa pessoa, porque essa pessoa, na verdade, o que ela quer é atenção. Então esteja estável, mas sem ser arrogante ou sem ser impaciente com a pessoa. Você também pode usar o método dos 3 minutos, quando a pessoa começar ali a falar,
se impor ali como vítima, você pode falar: eu tenho um compromisso daqui a pouco, eu posso te ouvir apenas por 3 minutos ou por 5 minutos. Depois de 3 minutos você fala: bom, agora já deu meu tempo, eu tenho que ir, tchau. E outro dia a gente continua. Você também pode falar não de uma forma mais positiva. Por exemplo, se você quer faltar no seu trabalho e o teu chefe, por exemplo, é uma pessoa meio vitimista que gosta de culpar as outras pessoas, você pode ligar e falar: hoje eu não posso ir trabalhar, mas obrigado por me lembrar de que quando eu voltar para o trabalho eu vou ter bastante serviço acumulado e vou ter que me esforçar mais. É uma forma também de você dizer que você não vai trabalhar, mas também de uma forma positiva, levando a sua conversa para um lado da pessoa. E o outro também é você estabelecer limites através de... Como que eu posso dizer? Você estabelecer limites através de gestos corporais, por exemplo, cruzar os braços é uma forma de você proteger a sua energia também. Ou então, geralmente, como essas pessoas vitimistas, elas querem atenção, você pode apenas não dar tanta atenção para essa pessoa. Enquanto essa pessoa está falando, você está ali mexendo no celular, está olhando para o céu, pensando em outra coisa. Aí essa pessoa vai perceber que você não está dando atenção para ela e naturalmente essa pessoa vai se afastar. O terceiro tipo de vampiro energético que nós temos são as pessoas dramáticas. Aquelas pessoas que gostam de detonar a nossa energia. Geralmente essas pessoas colocam bastante detalhes nas emoções que elas sentem, nas mágoas que elas estão sentindo, e isso acaba prendendo a nossa atenção, porque você quer ali se simpatizar com a pessoa e você quer ali se simpatizar com a pessoa, ter um entrosamento com a pessoa. Geralmente a pessoa ela coloca bastante ênfase, bastante foco nas emoções que ela está sentindo, com bastante detalhes. E essas pessoas também, elas necessitam de atenção. E uma forma também que você pode se proteger desse tipo de pessoas é não dando atenção para elas. Igual eu já falei, você pode ali, enquanto a pessoa está falando, você pode cruzar os braços, bater o pé, ficar olhando o relógio, mexendo no celular, conversando com outra pessoa ou olhando para outra pessoa sem dar tanta atenção para essa pessoa. Você pode também continuar ouvindo o que essa pessoa tem a dizer, mas sem estar ali prestando atenção, sem ficar ali perguntando os detalhes, como que essa pessoa está se sentindo, por que ela fez isso, por que daquilo. Apenas tá, vai ouvindo sem dar muita atenção porque a pessoa está falando. Você pode focar na sua respiração também. Enquanto a pessoa está falando, você está com a mente lá longe, focando na tua respiração, sem prestar muita atenção no que a pessoa está dizendo. Você também pode dar um alerta para essa pessoa, falar: eu sinto muito pelo que você está passando, eu sei que isso pode ser difícil, mas talvez você esteja fazendo tempestade num copo d'água. E você também impor limites. É importante você impor limites para essa pessoa não vir fazer drama com você toda vez que ela sentir necessidade. Ela vai saber que com você ela não vai ter a atenção que ela necessita. O quarto tipo de pessoas ou de vampiros tóxicos que nós temos são as pessoas críticas, que são pessoas que acabam dando opiniões sem você pedir, ou vai dando opiniões, vai dando críticas, vai falando o que você deve ou não deve fazer. Geralmente,
quem é empata acaba se sentindo ameaçado ou então estressado e exausto com esse tipo de pessoa, porque geralmente o empata se sente meio que na obrigação de fazer aquele palpite que aquela pessoa deu. E geralmente essas pessoas, elas perguntam pro empata: você fez aquilo que eu falei para você fazer? Você jogou fora aquilo que eu falei que não era bom para você, aquele presente que você comprou?" Então, é importante você também saber a diferença do que é um conselho bom, uma opinião boa, uma opinião honesta, e de uma pessoa que é apenas crítica, que gosta de ver ali os defeitos em tudo aquilo que está acontecendo. Uma forma de você se proteger dessa pessoa é você evitar dizer aquilo que você vai fazer ou aquilo que você está pensando. Você também pode virar para a pessoa e falar: eu agradeço o seu conselho, agradeço a sua opinião, mas eu gostaria de enfrentar essa situação sozinho para ver até onde eu consigo fazer isso sozinho por mim mesmo, sem ajuda de ninguém. E para evitar futuros ataques, futuros conselhos, palpites, você pode também agir de forma fria, insensível. A pessoa te dá ali um conselho, uma crítica, você fala: ah, tá bom, eu não pedi, mas tá bom. Outra coisa também que você deve observar é a sua autoestima a respeito de ter controle. Quando você recebe uma crítica, você aceita isso de bom coração, de bom agrado? Ou você tem uma certa dificuldade? Você se sente uma pessoa talvez inútil, incapaz, porque você recebeu uma crítica? É importante você observar também se você não está dramatizando as coisas demais. E quanto mais neutro você tiver diante de críticas, de pessoas críticas, menos impacto essa pessoa vai ter sobre você, ou seja, menos energia você vai perder. O quinto tipo de vampiros energéticos são as pessoas faladoras, aquelas pessoas que acabam te encurralando, pessoas que começam a falar e não para mais e nem pergunta nada para você, não deixa você falar nada, a pessoa vai apenas falando. Ou então, quando essa pessoa não fala demais, essa pessoa começa a te fazer perguntas e vai meio que te encurralando ali, fazendo perguntas de coisas que você talvez não quer responder ou de coisas que você não sabe. E uma forma de você se proteger da energia dessas pessoas é você aprender a direcionar a sua atenção. Geralmente essas pessoas também que falam demais, você pode dar sinais físicos de desinteresse, por exemplo, mexendo no celular enquanto a pessoa fala, não prestando atenção no que a pessoa fala, que a pessoa não tá nem aí. Geralmente o que ela quer é falar, ela precisa de alguém para desabafar, para ouvir. Então é um pouco difícil a energia dessas pessoas para você lidar. E uma forma de você se proteger dessa pessoa é você mudar um pouco o assunto sobre o que ela está falando. Por exemplo, ela está falando da vida dela, você fala: e o que você acha da gente conversar sobre alguém que está aqui nesse ambiente, ou sobre alguém que eu conheça também, ou sobre o que aconteceu no dia de ontem, tal. E se a pessoa se recusar e continuar falando, você fala: eu preciso ir no banheiro, eu preciso fazer alguma coisa, e deixa a pessoa falando sozinha. Ou então você pode também falar para a pessoa: eu gostaria de continuar com esse assunto, gostaria de continuar ouvindo a sua conversa, mas agora eu tenho um assunto urgente para resolver, e até mais, tchau. Ou então você também pode fazer o uso do bom humor, dando dicas para essa pessoa. Por exemplo, enquanto a pessoa está
ali falando, você pode falar: poxa, o dia tá lindo hoje e a gente está aqui conversando, perdendo tempo, enquanto a gente poderia estar ali fora curtindo esse dia maravilhoso. Essas são algumas técnicas que você pode fazer para bloquear a energia desses tipos de pessoas. E o sexto tipo de pessoas são pessoas passivo-agressivas, aquelas pessoas que geralmente tá sempre sorrindo, principalmente quando tá com raiva, mas tá ali sorrindo. Não, são pessoas que não demonstram muito bem os sentimentos do que o que ela sente. Geralmente essas pessoas passivo-agressivas são pessoas que tendem a procrastinar, são pessoas que esquecem de fazer as coisas, que têm uma certa dificuldade em assumir responsabilidades ou de cumprir com as suas obrigações, com os seus deveres, com as suas promessas, o que acaba deixando essas pessoas, dando para essas pessoas aquele sentimento de que você nunca pode confiar nessa pessoa, você nunca pode contar com essa pessoa. E geralmente quem é empata acaba meio que se sentindo um pouco em dúvida com pessoas passivo-agressivas, porque são pessoas que têm um certo carisma, têm um certo brilho, são pessoas que, sabe, têm uma energia boa, positiva, tá ali sempre sorrindo, mas quem é empata sente lá no fundo, tipo, tem algo de errado com essa pessoa. Aí com o passar do tempo você vai vendo que essa pessoa tá ali sempre sorrindo, mas ela nunca cumpre com o dever, sempre se esquece das coisas, coloca a culpa nas outras pessoas. Então, o primeiro passo para você se proteger da energia dessas pessoas é você confiar nos seus instintos, na sua intuição. Porque geralmente quem empata acaba ficando um pouco na dúvida. Poxa, essa pessoa é tão legal, mas ela pisa na bola feia, mas eu gosto da energia dessa pessoa. Então confie no seu instinto. Se você sentir que essa pessoa não é tão confiável assim, já começa a cortar a relação com essa pessoa. E também começa a observar a tendência que essa pessoa tem. Por exemplo, a pessoa sempre tem uma tendência de combinar um passeio ou um café, qualquer coisa, e a pessoa nunca aparece. E você pode dar um toque para essa pessoa, falar para ela, quando vocês marcarem um próximo encontro, um passeio, alguma coisa, se a pessoa falar, então amanhã tá horas, você pode virar para a pessoa e falar, por que a gente não decide isso amanhã? Ou então, vamos deixar isso em aberto? Ou então você pode falar para a pessoa, eu acho melhor você não fazer nenhum tipo de promessa, se você não sabe se você vai conseguir cumprir com essa promessa. E observe a reação dessa pessoa depois que você disser isso para essa pessoa. Observe se a pessoa vai se desculpar ou se a pessoa vai apenas ignorar aquilo que você falou. Se a pessoa se desculpar e mudar as atitudes dela, tipo tentar agir de forma, tentar corrigir essa atitude dela, é sinal que essa pessoa ela quer se melhorar como pessoa, ela tem uma certa empatia com as outras pessoas, ela se preocupa com as outras pessoas. Agora, se a pessoa apenas ignorar, falar, dar um sorrisinho ali e ignorar e não mudar as atitudes dela, a melhor coisa que você faz para se proteger desse tipo de pessoa é se afastar dessa pessoa ou evitar o máximo possível o contato com essas pessoas. Porque geralmente esse tipo de pessoa não é uma pessoa confiável. E o sétimo tipo de vampiros energéticos são as pessoas narcisistas. Bom, aspectos narcisistas todo mundo tem um pouco, mas o que eu tô falando aqui são as pessoas que são realmente narcisistas, principalmente quem é empata. Quem é empata tem uma forte atração por pessoas narcisistas, é como se fosse um imã, porque o empata, ele tem aquela aura,
é algo, um instinto de querer ajudar as outras pessoas, de querer se doar, de querer ajudar as outras pessoas. E o narcisista, geralmente, ele tem uma boa intuição, uma intuição bem aguçada. E o narcisista, ele sabe, ele sente ali que o empata, ele tem aquela energia para dar, tem aquela vontade de dar energia. E o narcisista, geralmente, acaba se aproveitando, sugando tudo aquilo que pode. Então, ele tem essa atração entre pessoas narcisistas e empatas. E geralmente as pessoas empatas são as que acabam sofrendo mais. E uma forma de você se proteger desse tipo de pessoa é, primeiramente, você não esperar nada dessas pessoas. Porque geralmente são pessoas que gostam de ser o centro do universo, são pessoas que exageram nos seus valores e nos seus privilégios, são pessoas que se vangloriam de tudo. E geralmente na presença dessa pessoa você precisa estar ali sempre pedindo desculpa para essa pessoa, ou então agradecendo essa pessoa, ou então fazendo elogio para essas pessoas. Então nunca espere nada dessa pessoa, porque geralmente pessoas narcisistas, ela não tem afeto pelas outras pessoas, ela pensa apenas nela, ela faz de tudo. São pessoas um pouco meio que psicóticas, pessoas que só pensam nela, não têm empatia pelas outras pessoas, e elas fazem de tudo que for preciso para que elas obtenham aquilo que elas desejam. Então não espere nada desse tipo de pessoas, e não permita que os narcisistas te explorem. É um pouco difícil isso, mas tente estabelecer limites. E como rola ali uma atração bem forte, você deve tomar cuidado para não se apaixonar por esse tipo de pessoa. E se você sentir que você está ali sentindo o apego, aquele sentimento que está começando a nascer ali, se afaste o quanto antes desse tipo de pessoa. Tenha em mente que esse tipo de pessoa não tem empatia e não se preocupa com você e nem com as outras pessoas. O que mais que você pode fazer? Você pode parar de interagir com essas pessoas ou evitar a interação com esse tipo de pessoa. Evite o máximo que você conseguir. E também você não pode permitir que a sua autoestima e o seu valor seja afetado por causa da opinião dessas pessoas. Não deixe essa pessoa ter o controle da sua autoestima e do seu valor. E também encare também tente bater de frente com o orgulho que essa pessoa tem. Geralmente essas pessoas narcisistas são pessoas bastante orgulhosas. Então tente ali encaixar aquilo que você quer, aquilo que você deseja, mas meio que alimentando o orgulho que essa pessoa sente. Por exemplo, um chefe narcisista, você pode chegar para ele e falar: eu preciso tirar férias mês que vem, porque eu tirando férias eu vou conseguir trazer mais empenho, vou conseguir ser mais produtivo para a empresa assim que eu voltar. Então tente ali meio que se defender de possíveis ataques que essa pessoa pode fazer contra você, e já coloca ali já fala antes, meio que se protegendo. Evite todo tipo de contato possível com esse tipo de pessoa, e se for possível, corte a relação com essa pessoa e tente seguir em frente sem voltar para trás, porque geralmente empata tem essa forte atração, e geralmente se o narcisista vir procurar o empata, o empata vai lá e acaba voltando, e a história vai se repetindo. Bom, e é isso. É algo bem simples, mas creio que algumas pessoas não conhecem
ou não sabe como fazer isso. E uma coisa que eu acho legal também que você pode fazer é você olhar sua lista de amigos, seja no Facebook, no Instagram ou no celular mesmo, e você identificar quais as características que cada pessoa tem. Assim você já meio que sabe como se proteger ou como se defender se você tiver algum tipo desse. Se você tiver alguns desses vampiros na sua lista de amigos. E uma última dica que você pode fazer também é você pode usar cristais. Qualquer cristal serve, basta você tacar com força na cabeça da pessoa. Brincadeira. Bom, e é isso. Espero poder ter ajudado. Espero que vocês tenham gostado. Tenham um bom dia e até mais. Tchau, tchau.